De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do vereador Gustavo Rastelli. Rastelli, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. A gente que agradece, Luciano. Bom dia a todos aí que nos acompanham pela TV Educadora. Agradecido mais uma vez de estar aqui, a oportunidade de estar esclarecendo aí o trabalho feito em 2017 e o que a gente pensa também para 2018 e mostrar os trabalhos desenvolvidos, né, em 2017. Perfeito. Quando a gente pensa, né, na questão do ano de 2017, a gente tem falado isso, foi um ano de crise, um ano atípico. Como é que foi, em início de mandato, né, pegar um período tão complicado aí, já de cara aí na sua estreia? Luciano, eu não falo nem início de mandato, né, início de carreira, né? Como a gente usou a palavra livre na última sessão em dezembro, dia acho que 6 ou 7 de dezembro, eu saio feliz, né, do ano todo, né? A gente, no início do ano, a gente assumiu uma pessoa inexperiente na área da política, mas com muita força de vontade de estar trabalhando. E durante o ano a gente teve algumas ações que foram aparecendo, a gente foi encabeçando junto com a sociedade civil, outros vereadores, entidades. E, como eu disse na última sessão, na Palavra Livre, saiu satisfeito, né? Entrou um menino sem experiência, mas no final desse ano de 2017, eu falo assim, que eu me acostumei ao trabalho, né, de vereador, as ações, correr atrás, brigar pela população, muita coisa, é lógico que não depende da gente para estar desenvolvendo, mas a gente briga, procura trazer resposta, mesmo que as respostas não for a que a população deseja, mas a gente gosta sempre de estar dando um retorno para a população, positivo ou negativo. Algumas ações que a gente esteve encabeçando também, que eu acho que é interessante, um trabalho que não é atribuição nossa, mas que é em prol de toda a população, né? A gente estava ali, a gente com disposição, né? Foi essa força de vontade, então, graças a Deus, teve bastantes ações desenvolvidas no ano de 2017. E você coloca uma questão muito bem, né? Uma ação que não é atribuição do vereador, mas que é essa de busca de recursos, de proximidade com deputados, com liderança de partido, para conseguir recursos para o município, né? Isso você começou a garimpar aí e conseguiu resultados. No ano de 2017 foram, se não me engano, 7 ou 8 secretarias que a gente esteve visitando, estando conversando com secretários estaduais, adjuntos. Você esteve com a gente, acho que em 2 oportunidades, em eventos da Secretaria da Cultura do Estado. Então, a gente procurou essa aproximação, né? E nesse ano de 2017 foi muito produtivo. A gente conheceu muitas pessoas, a gente conseguiu algumas coisas em algumas secretarias, tem algumas coisas pleiteadas, se Deus quiser. Agora, no começo do ano, talvez a gente, com mais briga, né, Luciano? Porque, tipo assim, alguns setores a burocracia ela acaba emperrando um pouco as coisas, mas a gente está tentando, estamos correndo atrás, conseguimos com o Vignoli, agora no final do ano, uma verba para infraestrutura de R$160 mil. Ele, na sala do prefeito, ele falou que agora para o ano de 2018 pretende estar mandando outra verba dele, agora uma emenda parlamentar do gabinete dele. E estamos correndo nas outras secretarias, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem 4 entidades aqui da cidade que protocolou com o DECA. A gente está junto com o deputado, correndo junto à Secretaria de Desenvolvimento Social para ver os trâmites, os processos, né? A gente entrou em contato, tinha algumas documentações que precisavam ser acertadas, entramos em contato com as entidades, então, fazendo esse meio de campo, fomos visitar uma secretaria que eu achei muito interessante, que foi a da pessoa com deficiência, pela luta dos direitos da pessoa com deficiência, que esse ano de 2017 foi um trabalho que, junto com as entidades, né, com a PAI, a BADEF, a gente fez parte de alguns eventos, mobilizações, audiência pública, né? Então a gente foi até a secretaria, uma das mais novas,
então umas das que tem menos dinheiro das secretarias, mas a gente foi buscar e gostou muito do que a gente viu lá, conhecimento, coisas que a gente pode estar fazendo e desenvolvendo aqui na cidade sem dinheiro, né? Que talvez as ações, 90% delas precisam de dinheiro, mas muitas coisas a gente pode estar fazendo sem dinheiro, como foi visto a movimentação do Horto, na época que a gente fez, colocamos uma média de, acho que em torno de 2.000 pessoas lá, uma movimentação pacífica, graças a Deus todo mundo chegou bem e saiu bem daquela movimentação. E o que a gente gastou? Gastamos um pouquinho com faixa, mas conseguimos patrocinadores. Então, sabe, eu acho que a união da sociedade ela é muito importante e algumas ações também. E mostrou a questão, que eu acho que é o grande ganho disso, né? Quando a população se une em prol de uma causa, ela consegue resultado, né? Eu acho que isso é o fator preponderante, porque muitas vezes a solução do problema está na mão do coletivo, né? Sim. Que nem na época o secretário do Estado chegou para impor uma coisa para a gente não aceitou, reuniu, fez uma comissão, até na época você fazia parte com a gente dessa comissão, e dessa comissão começamos a desenvolver ações. E, graças a Deus, eu acho que aqui das 34 áreas que tinha no Estado, a gente foi uma das que mais se movimentou. Acho que junto com a Floresta de Tupã, que o pessoal lá também fizeram bastante movimentação, correr atrás, né? Como diria meu pai, mexer o doce, né, Luciano? E então aqui a população está de parabéns. Eu vi também o pessoal muito cobrando alguns jornais, falando que não era só o oba-oba do momento, né? A gente foi na época que era a intenção, era não ser vendido do jeito que o secretário impôs. Vai ser vendido para a pessoa que quiser plantar cana, fazer o que quisesse. Então a gente conseguiu essa primeira briga, né? Então a gente tem que continuar a briga. A gente lá pela Câmara, pelas atribuições que a gente tem, a gente fez requerimento questionando tanto o município em algumas partes, tanto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Polícia Florestal. Na época das queimadas, a gente também questionou se havia alguma investigação, algum trabalho do Estado na manutenção, para a conservação, para que não haja, né, que não pegasse, estivesse pegando fogo. A gente, junto no partido, a gente pretende, no Partido Verde, eu sou o secretário da Juventude, e eu tive uma ideia da gente fazer um evento. A gente está estudando ainda, que na época a gente teve uma grande aproximação do pessoal, dos ciclistas da cidade. Então, a minha ideia é chegar neles para a gente ver se a gente faz um evento, movimentar algum evento lá também, para cuidar daquela área, tomar o espaço, né? Porque também, tipo, se a gente não movimentar, apesar que a gente vê o pessoal tá direto lá fazendo trilha, eu mesmo, às vezes, quando a gente vai com minha esposa, com minha filhadinha lá na sede, a gente faz um piquenique lá, a gente vê o pessoal caminhando. Então, tipo, a gente fazendo eventos, também a gente pede para a população sempre estando lá, fazendo algum evento, fazendo algum esporte, tá postando foto para mostrar o quão utilização do espaço, a utilização do espaço. O Francisco de Assis está dizendo que você continue trabalhando em prol da população, está desejando um feliz 2018 para você. Também aqui participando com a gente aqui o André Tofetti, né, mandando um abraço e perguntando a questão do poço do Santa Efigênia, né, que havia uma denúncia. Como é que você tem acompanhado o caso? Sim. Um abraço aí para o Chico, né, para o Francisco, né, colega nosso pai também. Um abraço para o Tofetti. Esse caso desse poço de abastecimento do Santa Efigênia, ele vem ocorrendo durante o ano, né? Teve algumas denúncias, requerimento feito por vereadores, se eu não me engano, feito pela Maria, foi feito pela vereadora Andresa, questionando. Eu ia fazer alguns, mas porque já estava protocolado, esses a gente não consegue, né? É um por ano que a gente consegue protocolar. Mas a última conversa que a gente teve com o Silvio, que o posto ele era do loteador, ele estava sendo passado para a prefeitura esse posto, e que a válvula que
que onde os caminhões-pipas estavam enchendo, foi retirada do posto, estava guardada no almoxarifado e que só ia ser usado em caso, tipo, pegou fogo um local ali perto, vai no almoxarifado, pega essa válvula, conecta no caminhão-pipa para poder estar apagando o fogo, que não, tipo assim, ia ter mais essa farra dos caminhão-pipa. Em audiência pública também, o Pimenta, a gente questionou ele desses caminhões-pipas, né, que estavam indo lá. A resposta foi a mesma que o Silvio passou para a gente. E o Pimenta fez um acréscimo também nessa resposta, que eles estavam fazendo estudo para esse posto do Santa Efigênia, porque hoje ele não faz parte da rede de abastecimento da cidade. Ele, tipo... Ele atenderia só o bairro quando o bairro estiver em funcionamento. Não, porque ele ainda não tinha nem o flúor, nem o cloro, né? Então ele não atenderia nenhum bairro. Era um posto, mesmo o pessoal tá retirando água para caminhão-pipa, para foco de incêndio mesmo. Seria um ponto específico para isso. A ideia que ele falou é de estar passando esse posto para a rede de abastecimento, colocando uns aparelhos que iam estar injetando flúor e cloro na água, para ele estar podendo fazer parte do abastecimento da cidade. Perfeito. Também aqui com a gente, seu colega de Câmara, o André, parabenizando pelo trabalho, mandando um grande abraço, não só para você, mas para as vereadoras que vão estar daqui a pouco. Sim. Também dentro dessa questão, né, que a gente tem falado, o Carlos pedindo uma atenção ao bairro Geraldo Ferraz de Menezes, né, e um acompanhamento. E a Maria Fernanda também dentro da mesma questão, falando disso, né, dos conjuntos habitacionais aqui da cidade, que são estruturas fechadas, né, que a gente percebe que ainda tem muito trabalho a se realizar para melhoria da qualidade de vida nesses espaços. Sim, a gente tem o próprio Geraldo Ferraz de Menezes, a gente tem o Salim Mansur, o próprio Zaira, que já é um bairro mais novo, né? A gente, lá na Câmara, tem acompanhado, tipo, sempre que a população procura a gente, que a gente, como eu falei no início da conversa, né? Muitas coisas as pessoas procuram a gente que acaba não sendo atribuição nossa. A gente vai, procura um retorno, procura uma resposta e a gente está sempre atento. Sempre que a população procura a gente para alguma coisa, algum problema dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, a gente vai com um retorno, a gente dá um retorno. Então, o pessoal, desculpa, qual que é o nome? Aqui com a gente. Carla. Carlos. O Carlos e Carlos. Que procura a gente lá na Câmara, boa parte do dia a gente está lá, todo dia a gente vai na Câmara, a gente tem as nossas redes sociais também, tanto o Facebook, o pessoal pode estar mandando mensagem para a gente, inbox, que a gente vai estar respondendo, lá eu passo o meu número particular também, para estar ligando para a gente sempre que precisar, na Câmara pode estar procurando a gente, que sempre que aparecer algum problema dentro do bairro, dentro da comunidade, tanto como que ela citou no bairro específico dela, como qualquer outro bairro da cidade, procurar a gente e a gente está à disposição para estar brigando e para estar resolvendo os problemas da comunidade. E sempre nessa questão de pensar que também parte dessa estrutura de convivência, das problemáticas aí, está ligada ao próprio morador, né? Sim. Às vezes a gente acompanha isso, né? Com o Zaira Pupim foi muito isso, né? As reuniões de condomínio, de estruturação, Sim. em que se criam regras, mas que as próprias pessoas depois passam a não seguir essas regras. Sim, a coletividade, né, Luciano? Eles vivem num coletivo onde tem que ser colocado regras para ter uma boa convivência. Então, muitas das coisas a gente não consegue entrar e atuar. Tipo, a gente consegue trabalhar em prol da coletividade num total. Por muitas coisas a gente não tem autonomia para chegar e estar resolvendo, mas a gente pode estar ajudando com informação, estar levando, orientando para o local que possa ser resolvido. O próprio Zaira mesmo, na época, muitos problemas de rachadura, tudo. O Donizete com o pessoal lá, os moradores, se organizaram, procuraram o Ministério Público, estão correndo atrás. Então, muitas coisas não depende da gente como vereador, mas a gente pode estar orientando, está passando por... A pessoa vem, passa a problemática, né?
do bairro, do condomínio, ó, a gente está tendo esse problema, a gente pode estar orientando para a pessoa, mostrando o caminho, porque talvez uma informação que a gente possa estar passando ajuda a pessoa também a estar resolvendo esse problema. Mas, como eu falei, a gente está lá à disposição para escutar, para ajudar no que for preciso. Perfeito. Rodrigo, parabenizando pelo trabalho e colocando uma questão aqui a respeito desse ano específico, né? A gente tem um ano eleitoral aí, o quanto que se pode conseguir, né, para o município nesse período? Esse ano a gente tem que aproveitar, até a gente estava conversando isso antes de começar a entrevista, até junho, mais ou menos, abril, a gente tem que ir lá, pegar, né, as malas, ir para São Paulo, ir para a secretaria, ir atrás dos deputados, né? Cada vereador já tem praticamente o seu deputado que ele trabalha, que tem aquele acesso nas secretarias, que abre as portas para a gente dentro das secretarias do Estado. Então, a gente já vem trabalhando, como eu falei, esse ano de 2017 foi um ano muito bom em questão de conhecimento. A gente visitou mais de 7 secretarias, conversamos com os secretários. O próprio deputado Marco Vignoli abriu muitas portas para a gente dentro de várias secretarias. Agora, esse ano de 2018, é continuar esse trabalho. Reforçar os pedidos que já foram feitos, fazer novos pedidos, né? Que é um ano de eleição, então a gente tem que estar pleiteando mais coisas para a cidade. A gente conseguiu algumas coisas, não só nas secretarias também, mas junto com os deputados, a gente conseguiu junto com o estadual. A gente vai brigar aí para fechar uma parceria com o federal. O federal a gente ainda não fechou uma parceria. Com o estadual a gente está numa parceria muito boa desde março do ano passado, que é o Vignoli. Além de estar apresentando a gente nas secretarias, ele já trouxe uma verba, já em reunião com o prefeito também prometeu uma outra própria do gabinete dele. Então é a gente se juntar e se ajudar, né? Tanto, eu acho que também independente de quem faça o pedido, que faça o protocolo do projeto, eu acho que o que a gente puder ajudar, mesmo que não seja eu que faça o protocolo, que seja o André Calçados, amigo nosso, o Marcelo Arruda, a gente tem que brigar pelo pedido deles também. O que a gente puder estar ajudando, a gente tem que somar forças, né? Porque, tipo, eu acho que questão de pai da criança, eu acho que isso não existe mais, né? A gente tem que trabalhar em conjunto para o bem maior da população de Batatais. Sem dúvida. Rastelli, eu quero agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição, né? Essa é a nossa primeira semana aí de 2018, por isso que a gente quis fazer o balanço com todos os vereadores, mas o programa está de portas abertas para a gente debater um pouco com mais tempo, mais profundidade aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? A gente, se Deus quiser, no decorrer do ano, vamos ter alguns assuntos específicos que a gente vai estar voltando aqui para abordar. Agradeço também a parceria no ano de 2017, não só aqui pela TV Educadora, mas também como diretor de cultura. A gente teve junto aí bastante projetos. Se Deus quiser, 2018 a gente vai conseguir realizar alguns deles e me deixo à disposição para sempre estar ajudando aí no que for preciso. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu recebo a vereadora Maria das Graças Arantes Silva. Voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, agora na companhia da vereadora Maria das Graças. Maria, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os funcionários da Educadora, todos que nos acompanham. E dizer que é uma grande satisfação, né, logo no começo do ano, estar aqui com vocês, levando aí o conhecimento da população de Batatais, como foi nosso trabalho na Câmara em 2017, né? Eu quero agradecer toda a população que nos acompanhou em 2017. Para mim foi um ano bastante difícil, porque eu tive problema de saúde na família, então a gente destrutura um pouco, né, Luciano? Eu era uma pessoa que eu estava sempre presente em todos os lugares. Com o problema da minha irmã, que eu ajudava a cuidar dela, eu deixei de participar de vários lugares, né, de comparecer. Eu ia sempre tomar café de manhã com os trabalhadores do Moxerifado. Eu deixei de ir porque eu não podia deixá-la sozinha, não participei muito com eles, mas graças a Deus agora ela está boa. Então a gente volta aí em 2018 nas atividades
desejar a todos que 2018 seja um ano bastante diferente, com bastante esperança, com bastante amor, respeito e, acima de tudo, muita fé em Deus, né? E como eu conversava com o Rastelli, a gente vê isso, né? 2017 foi um ano de dificuldades mesmo, mas que a gente percebe também que muitas soluções foram encontradas com criatividade. Foi um ano também de se lavar muita roupa suja lá em Brasília, né? Que mostra que, de fato, a gente tem que sempre estar atento com a questão da corrupção, sempre atento com o recurso público, para gastar de uma maneira que, de fato, o dinheiro retorne, né? Não se pode mais pensar em desperdício de recurso no nosso país. É igual você disse, tem que ter o pé no chão, a seriedade, né? Com o dinheiro público. Mas eu estou com muita esperança nesse ano e as pessoas têm que acreditar no melhor, porque agora o povo já tem o conhecimento das pessoas boas, das pessoas mais ruins, tem o conhecimento de quem roubou, né? Está de olho, então o povo acho que agora não vai roubar tanto, porque o povo está aí, está esperto, o povo está sabendo que não pode mais, está acompanhando, né? Então eu acredito que esse ano, não havendo roubo, o nosso país é um país muito rico, então o dinheiro vai aparecer e sabendo gastar, a gente espera para um mundo melhor, né? Uhum. Na questão da política, né? A gente vê a política muito ligada a dinheiro, o Wilson coloca aqui, né? Se o salário dos vereadores, dos deputados fosse menor, você acha que teria tanto candidato, Maria? Eu acredito que quem tem vontade de trabalhar para a cidade ou tem vontade de trabalhar na política, não importa o salário, porque hoje o salário do vereador em Batatais, se fosse acompanhar por lei, o Luciano, era o dobro, né? Nós mesmos optaram para não aumentar o salário dos vereadores, já esses últimos 2 mandatos não teve aumento. Agora, o deputado não é nem tanto o salário, são as atribuições que aumentam o salário deles, né? Porque os salários dele é tanto, mas por fora eles ganham muito mais. Eles têm tanta opção a mais para ganhar e que se torna esse salário grande. Agora, vereador não, vereador é só aquele salário, nós não temos 13º, nós não temos férias. Então, eu acho que o salário de vereador não é a preocupação no momento. A preocupação no momento é com o deputado. Agora, eles criticam muito os salários do político. E o judiciário, que hoje um juiz de direito está ganhando mais de 90 mil. Então, a gente tem que pensar também no judiciário. E agora, roubo tem em qualquer parte, em qualquer situação. Hoje o nosso país está que a gente não pode confiar em ninguém. Você pensa que o judiciário também não tem seus desvios? Tem. A política tem, os empresários têm. Hoje os desvios de dinheiro público tem em quase todos os lugares, né? Mas agora a gente tem que acreditar naquela pessoa, votar naquela pessoa que a gente acredita, naquela pessoa que a gente confia, naquela que sabe aonde está gastando o dinheiro, que vem aqui e explica no que nós estamos fazendo. Muita gente critica quando a gente vai para Brasília, mas todas as vezes que eu vou para Brasília, se a gente gasta 1.000, e eu consigo trazer 30, 40, 1.036.000, eu e o Vladimir conseguimos trazer, está aí depositado para o Distrito Industrial, através do deputado Baleia. A gente consegue muitas verbas, que não é obrigação do vereador fazer isso, mas como eu quero ajudar a minha cidade, eu quero ajudar a minha população, está esperando a chuva parar para começar a recapear a Vila Lídia com dinheiro de deputado, que é do Marcos Feliciano de Orlândia. O distrito já foi feita a licitação, já sabe qual é a firma, está esperando só parar a chuva para poder começar aí. E não só isso, a gente conseguiu mais uma ambulância. Quer até deixar aqui, eu quero marcar com você, porque o senador Ayrton Sandoval me ligou hoje de manhã, que está vindo em Batatais, a gente vai marcar aqui. Está vindo uma ambulância do Ayrton Sandoval, pedido meu, está vindo outra ambulância do Léo Oliveira, também um pedido meu. Então, a gente ganha assim, o meu salário de vereador eu posso mostrar para todo mundo, às vezes 5.000, outra vez 5.300, depende o mês, a gente vacila um pouquinho, mas eu faço valer o meu trabalho, Luciano. Eu corro atrás de quem me procura, eu brigo pela minha cidade, eu vou atrás de ajudar o prefeito. Às vezes
tem pedido aí que às vezes, em vez de eu fazer matéria, eu já vou pedir direto com o secretário, já vou direto com o prefeito, e ele tem me atendido, e eu estou procurando ajudar o máximo, porque eu não estou ajudando o prefeito, eu estou ajudando a população, eu estou ajudando a minha cidade. Então, eu acho que o povo tem que ficar atento também do que acontece. Maria, a Roberta aqui parabenizando pelo trabalho e perguntando nessa questão aí, né, do recap do asfalto das ruas que você falava no bloco passado, se você acha que a gente ainda consegue mais recursos para melhorar o restante da cidade. Então, Roberto, eu quero te dar uma boa notícia, porque a firma que ganhou a licitação, nós temos aí 500 mil para fazer o recapeamento. E a licitação ficou em 400, então vai ter que... sobrou 100 mil. Esse 100 mil, já estive conversando com o prefeito, então vai dar para recapear mais ruas ainda. É mesmo a licitação do distrito. A firma que ganhou por um valor menor do que o dinheiro que está aí. Então, vai dar para fazer mais coisa. Mas você pode ficar tranquilo que, além do recapeamento, as outras ruas de Batatais estão esperando só parar a chuva. Eu acredito que dentro de um mês vai ser tampado todos os buracos da nossa cidade. Também a gente vê essa questão, né, Maria, de ter uma problemática grande em vários bairros, e é o que o Gilberto coloca, né, que tem que se ficar atento não só na questão do recap dos bairros, mas também na fiscalização, porque nós temos muitos veículos pesados que não deveriam trafegar dentro da cidade e estão parando nos bairros. Sim, a nossa cidade está carência de fiscal, viu, Luciano? Não é só nesse sentido, né? É em tudo, porque esse lixo que tem na nossa cidade, acaba de tirar, no outro dia tem lixo. Tem que haver uma fiscalização nisso daí, uma fiscalização nas obras também, esse resto de obras que fica, muita sujeira em cima das calçadas, os terrenos sujos com essa chuvarada agora. Eu sempre tenho cobrado do nosso prefeito que coloque fiscal. Nós estamos precisando de fiscal na nossa cidade, porque se os fiscais cobrar e a gente fazer uma multa, o povo aprende não fazer isso mais. Agora, as conduções são pesadas, isso daí já passou da hora de fazer uma fiscalização. Hoje de manhã também eu recebi uma cobrança aí na rua, fiscalização sobre o trânsito também, que estão pedindo, né? Porque está faltando muitas vagas de idoso, é muita faixa amarela, muitas pessoas que pintam o amarelo na rua, deixando ocupando muitos lugares para parar, não está tendo lugar para parar dentro da nossa cidade. E eles cobram muito da gente isso daí. E eu acho certo, tem que cobrar. Uhum. O Antônio, nessa questão, né, perguntando como é que você está vendo a questão do aumento da área azul. A área azul, eu estive conversando direto com o responsável da área azul, de São Paulo, Sr. Sebastião. Ele esteve na Câmara, a gente conversou. Ele disse que, por certo, ia ser 1,25. Como está difícil o troco, então eles preferiram passar a 1,50. Eu acho assim, foi um aumento um pouquinho abusivo. Mas se não tem troco e às vezes as pessoas fica difícil, eu acho que 1,50 também não é demais, não, pelo que eu disse, a dificuldade que tem para estacionar dentro de Batatais, e eu acredito que 1,50 também, eu acho que o povo vai aceitar, sim. A Maria Fernanda também nessa questão, né, pergunta a respeito desse recurso, né, se ele pode ser revertido para a melhoria do trânsito das vias na cidade. Sim, tem parte para a prefeitura, sim, para melhorar, e que nós estamos precisando muito, né, de melhorar o nosso trânsito na nossa cidade. E principalmente nas áreas de estacionar, porque está muito difícil, todo mundo reclama do lugar para estacionar dentro da nossa cidade, isso fica difícil. Eu acredito que agora o preço de 1,50 talvez sobre até um pouco mais de vaga, né? Uhum. A Fernanda parabenizando também pelo trabalho, Maria, e perguntando como é que você está vendo a questão da eleição nesse ano, né? A gente tem tido muita discussão antecipada aí, não tem nem os candidatos definidos, e você acha que a gente vai ter uma eleição complicada e com muita briga? Sim. Nós estávamos comentando agora aqui, né? Uma que o povo vai estar fiscalizando muito, né? O povo vai ter, com toda essa desavença que teve na nossa política, eu acho que o povo tem que fiscalizar, o povo tem que prestar muita atenção. E é o que eu estava te dizendo, sobre os gastos, também gastos pela política. A população não é obrigada a estar pagando para os candidatos ser eleitos.
porque é um dinheiro aí que cada um que tinha que arcar. E eu nunca ocupei dinheiro público, eu nunca ganhei nada de ninguém para poder bancar minhas campanhas políticas. É uma campanha simples, uma campanha pobre, mas sempre eu tive com recursos meus mesmo. Agora, esses deputados, governador, presidente, aí fazendo esses tamanhos desses financiamentos para campanha política, o povo tem que ver isso daí, deixar de votar nessas pessoas. Deixa eu te falar, o Tiririca teve quase 1.500 votos em Batatais, já 2 vezes que eu procuro ele lá, não foi só eu não, me parece que o vereador Tiago também foi procurar ele nem conhece, ele nunca nem viu falar na cidade de Batatais. Então, o povo tem que saber em quem vota, porque na hora de cobrar, vamos cobrar de quem a gente conhece, de quem sabe a necessidade da nossa cidade. Por isso que eu trabalho para o Baleia, nunca fui em Brasília se não conseguisse alguma emenda, algum prêmio que ele manda para a nossa cidade. Tanto o Baleia em Brasília como o Léo em São Paulo. E é do meu partido, o senador Ayrton Sandoval, que é uma pessoa maravilhosa, pessoa muito honesta. Já tive dentro da casa dele em Franca. Hoje de manhã ele já me ligou também, que está vindo em Batatais. Eu vou marcar e convidar a pessoa para receber. Quando eu estive falando com ele em Franca, que eu solicitei essa ambulância, eu já recebi até, senador não manda nada. Ele mora em Franca, conhece muita cidade. Ele é primo do vereador Santana. E tem o conhecimento da nossa cidade, já foi deputado várias vezes, então, e eu estou muito feliz de ter esse conhecimento, essa amizade com ele, porque ele, além de estar mandando verba, ele está mandando mais uma ambulância para a nossa cidade. E o dia que ele vier aqui, a gente vai cobrar muito mais, porque ele é um senador muito ocupado, muito chegado ao presidente, conforme é o Baleia também. A gente consegue muito com o Baleia, porque o Baleia é o braço direito da nossa presidência, né? Então, é onde que eu tenho conhecimento de quem eu vou votar e de quem eu vou trabalhar. Mas esse ano vai ser muito difícil. Como que você vai sair na rua pedir voto para um candidato que as pessoas não conhecem e não sabem quem é? Eu acho que a pessoa tem que prestar muita atenção, votar naquele que conhece, naquele que ajuda Batatais, naquele que trabalha e que está preocupado em resolver a nossa política no Brasil, né? Maria, quero agradecer a presença nesse nosso primeiro encontro aqui de 2018. Você sabe que o programa está sempre à disposição para a gente continuar falando do trabalho do Legislativo e das questões políticas da cidade nesse ano. Eu que agradeço, logo no começo do ano, a gente ter essa oportunidade de estar aqui, aí, apresentando aí para a população de Batatais os nossos trabalhos, os nossos pedidos. Quero agradecer as pessoas que nos acompanhou, que ligou aqui, e mandar um abraço de coração a toda a nossa população, a toda a nossa cidade. Que Deus ilumine, que esse ano a gente venha aqui só para agradecer de bom que Deus tem feito para nós. E pedir a Deus que acredite e tenha muita fé, segura nas mãos de Deus, que Ele abre os caminhos para o melhor. Perfeito. Muito obrigada. Bom, intervalinho, na sequência a gente continua o bate-papo com os vereadores, agora com a vereadora Andresa Furini. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, continuamos nosso bate-papo com os vereadores, agora na companhia da vereadora Andresa Furini. Andresa, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço, um prazer estar aqui novamente, começar 2018 assim com um convite gostoso desse para poder falar com a população. É bom demais, então eu que te agradeço pelo convite. A Rosângela aqui parabenizando pelo trabalho e colocando essa questão que eu conversava com a Maria e com o Rastelli anteriormente, né, Andresa? A gente tem aí um ano eleitoral que muitas vezes para os municípios é uma oportunidade, né, em conseguir emendas, projetos, para dar um fôlego, ainda mais depois de um ano de crise, né? Ela pergunta como é que você tem articulado isso e se a questão problemática aí, né, que o PT passou tem dificultado essa questão. O PT ele tem passado uma dificuldade muito grande desde o impeachment, né? Foi uma situação terrível que eu ouvi muitos falar, depois que a Dilma sair, caiu, o Temer também cai. Não, a gente viu no decorrer da história uma situação diferente, né? Em relação aos municípios, Luciane, Rosana perguntou? Isso, Rosângela. Rosângela, em relação aos municípios, o que eu penso? Que os municípios que têm deputado estadual, federal, eles saem sempre à frente. Sai sempre. Eu tenho o exemplo de Hortolândia, que é uma cidade que eu conheço bem,
que tem a deputada Ana Perugini, que representa aquele lugar. Lá tem muita cadeia, muito presídio, era conhecida como uma das cidades mais violentas do Brasil. Um índice assim de criminalidade gigante. E hoje, depois da eleição dela, depois que tem alguém representando, levando verbas, trabalhando ali para aquela região, chegou a ser considerada o melhor município do Brasil, do estado de São Paulo, né? Se eu não me engano, o 4º ou 5º do Brasil e o 1º do estado de São Paulo para morar. Então, eu acho muito importante a gente ter pessoas próximas. Bom seria se Batatais já tivesse condições de colocar um representante para estar brigando e defendendo a cidade. Os recursos seriam, assim, bem maiores, né? Imagina alguém lutando ou em Brasília ou em São Paulo para mandar esses recursos para Batatais. Batendo firme lá, eu acho que o nosso crescimento, eu acredito que assim, a visão que a gente teria, que o Brasil teria de Batatais como cidade turística, eu acho que seria outro. Mas se até lá, né, agora começa a funilar, a gente não sabe como vai ser. Mas se até lá a gente não tiver, é muito importante a gente votar, ter a consciência de votar em pessoas honestas, em primeiro lugar, e que conheçam a cidade. Eu ouvi a Maria falando do Tiririca e eu concordo muito com ela. Mais de 1.500 votos aqui na cidade e eu também na Assembleia, procurando ele lá no Congresso, falando com eles lá junto com outros vereadores. Ele disse, eu nunca ouvi falar de Batatais. E a gente ali pedindo emenda, pedindo recurso para ajudar o município, ele pegou e falou assim, olha, eu tive voto lá sem ter feito nada, eu não conheço lá. Eu não preciso mandar recurso para lá, porque se eu for candidato eu vou ter a mesma votação. E isso acaba deixando a gente chateada, né? A gente tem que ter alguém próximo para cobrar, para representar, para trazer benefícios. E é uma questão, acho que até da própria população pensar, né? Normalmente passa período eleitoral, se pesquisa com a população em quem votou para deputado estadual, federal, senador, muita gente nem lembra, né? E ter essa possibilidade aí de saber em quem votou para poder cobrar, ainda mais hoje em dia que a gente tem redes sociais, que você pode acionar diretamente o e-mail, o telefone Sim. desse deputado, então isso pode mudar o jogo, né? Pode mudar e pode mudar completamente. Eu acho que Batatais, no meio dessa crise econômica, financeira que os municípios têm enfrentado, eu acho que seria assim, um momento para pensar e com muita seriedade, Luciano. Porque um deputado representando a nossa cidade, a gente sabe que é difícil a unanimidade, porque existe essa questão partidária, existe às vezes várias pessoas que saem candidato ou que trabalham para outros deputados, talvez por ajuda de emendas. Mas Batatais, com mais de 44 mil eleitores, a gente teve deputado federal que foi eleito aí com 26 mil votos. Se Batatais tivesse uma visão diferente, eu acho que seria uma grande oportunidade, Luciano, para a gente dar uma virada no jogo e mudar a questão econômica da nossa cidade. Ter alguém trabalhando assim para o nosso povo de forma direta mesmo, porque sem dinheiro, sem recurso, não adianta você ter boa intenção. Você tem que ir na fonte e ver o que você consegue garantir para a saúde, para a educação, para a assistência social, porque tem muita gente passando necessidade. Um deputado para Batatais seria um presente, viu, Lu? Seria muito bom. A Elaine, né, uma pergunta que sempre chega aqui, se você vê a possibilidade de concursos públicos nesse ano no município e se haverá aumento para os estagiários na questão da discussão aí do aumento dos servidores que já foi discutida. Elaine, é direto essa pergunta, né, Lu? Infelizmente, muita gente do último concurso ainda não foi chamado. A gente sabe que hoje o município está no limite máximo do que pode contratar. Então, eu não vou te passar uma falsa expectativa. Eu acredito que não tem previsão, porque os últimos que passaram no concurso não foram chamados. E está no máximo de contratação que comporta a prefeitura, que comporta o município. Então, eu não acredito, a não ser que seja alguma área específica, ou na área da saúde, ou na área da educação, mas mesmo assim eu não tenho informação nenhuma, nenhuma previsão em relação a concurso, Elaine. Na questão dos estagiários, eu acho que segue o trâmite normal de reajuste, como tem
junto ao trâmite do CIE, né? Uma outra política aí. Sim, estagiário já é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque é um salário um pouco menor que acaba compensando demais para o município. Você contrata um estagiário hoje por 500 e pouco, eu não recordo bem, 540 ou 500, e ele consegue desempenhar um papel muito bom, ajudando demais o município. Então, eu acredito que estágio vai manter para crescer, para aumentar, né? Eu acredito que deve ter mais contratação. Nós levamos uma proposta, inclusive, para o prefeito na área da saúde, que se tivesse alguns estagiários em alguns lugares específicos, a fila seria menor, a ajuda e o auxílio dos estagiários, eu vejo lá na Câmara, eu acompanho, é muito bom. Então, os estagiários, eu acho que está naquela linha de crescer. Agora, concurso, ainda não tenho nenhuma boa notícia para te passar, Elaine. André Tofetti aqui, Andresa, pedindo para você explicar a questão aí do cargo do Bosquinho, né, da discussão da inconstitucionalidade, né, que tem sido citada, e como é que está o trâmite disso. Boa tarde, André Tofetti, meu amigo, beijão para você. Em relação ao Bosquinho, no começo do ano passado, nós tivemos uma discussão na Câmara, quando veio uma lei do prefeito para que o cargo de secretário dos esportes fosse um cargo técnico, né, que a pessoa teria que ter uma formação para ser o secretário. Isso deu uma discussão boa lá, aprofundada na Câmara, que se é cargo técnico, é passível de concurso, tem que ser feito através de concurso. Normalmente, cargo técnico é só para concursado. Aí houve aquela questão, uns foram favoráveis, outros contra. Eu, desde o começo, entendi que o secretário, seja lá qual for, é um cargo de confiança, não é um cargo técnico. Então, você não pode colocar uma exigência dessa, porque senão ele vai ter que passar por um concurso, como todos os outros. Eu, desde o começo, entendi que isso estava errado. Fui voto vencido, deixo claro já desde o início que eu não tenho nada contra um Bosquinho, uma pessoa assim, ó, carismática, que eu tenho um carinho muito grande porque eu conheço a luta e a história dele aqui na cidade, tenho um respeito muito grande por ele, só que a forma que ele foi conduzido ao cargo eu sou contrária. Por quê? Porque eu entendo que isso é ilegal. Eu busquei orientação, porque eu não sou da área, né, Lu? Busquei orientação. A maioria das orientações que eu tive, ó, Andresa, não pode, ele não pode acumular cargo assim. Fui voto vencido, perdi a votação na Câmara e entrei na Justiça, gente, provocando o Ministério Público. Saiu, se eu não me engano, na última semana, agora em dezembro saiu, que o Ministério Público Federal também tinha entrado contra, porque não tem cabimento, né, Lu? A gente Vou pegar um exemplo para tentar falar de uma linguagem mais popular. A Adriane, que é secretária, ela também dá aula no Estado, também tem uma questão no Estado, ela precisou afastar para assumir a secretaria. E eu entendo que o Bosquinho também teria que ter feito isso. Não é deixar de ser secretário, não tenho nada contra, mas simplesmente não acumular cargo, ganhando dinheiro do Estado e dinheiro do município, dinheiro público 2 vezes. Ele poderia ter afastado e isso não quer dizer que ele perderia o emprego, ele só não estaria ganhando 2 fontes públicas, ele poderia ter afastado do Estado e ter ficado como nosso secretário no município. E não foi isso que aconteceu, continuou das 2 formas. Eu não tendo entendimento, falei, pô, será que eu estou errada, né? Vou procurar na Justiça e ela dá a palavra final. Então teve mais uma ação aí do Ministério, que agora fevereiro ou março, fevereiro não, acho que até antes, né? Acho que até fevereiro, janeiro e fevereiro deve sair uma decisão que eu não sei como o Bosquinho vai conduzir isso, não sei como o prefeito vai conduzir, mas o que eu entendo que estava errado, eu fui até o fim. E eu acho que essa decisão, essa ação do Ministério Público Federal, ela acabou indo de encontro com o que eu estava defendendo. E isso foi muito importante para mim, Luciano. Por quê? Porque mostra que não é nada pessoal. Às vezes as pessoas, quando vê alguma crítica, levam para o pessoal. E não é uma questão de legalidade. Ó, é errado? Então não vamos fazer, vamos tentar agir da forma certa, vamos procurar a melhor forma para acontecer. Então, nesse sentido, eu achei que foi muito importante essa ação do Ministério Público Federal. O Jair, parabenizando pela entrevista e colocando o seguinte, né, que nós tivemos no finalzinho da gestão passada, nos 45 do segundo tempo, quando ele coloca a questão da reforma administrativa que teve que haver aí dos cargos por uma cobrança legal. Ele coloca se isso de fato foi sanado
ou a gente corre o risco de ter alguma problemática em função do trabalho feito de última hora? Isso não foi sanado. Aliás, ainda acontece o problema. A lei, essa reforma administrativa, ela tem uma ADIM, ela está respondendo, acho que recorreram, mas o problema foi em relação às atribuições, um monte de atribuição lá. A lei foi feita de forma ruim, vamos colocar assim, né, para tentar ser sutil. A lei foi muito ruim, com um monte de falha, e também ela pode cair, a prefeitura, o município está recorrendo, mas não está legalizado. Não está certo ainda não, ainda tem uma ação na justiça, Jair. Não tem nada definido ainda. Eu acredito que vai cair, porque está errada. E porque, até para explicar para a população, né, a gente tinha uma legislação que falava de vários cargos, só que não descrevia o que esses cargos têm que fazer como atribuição, né? Aí que a coisa pega no sentido legal, né? Que o problema não é o cargo, não é a função, mas são o detalhamento das atribuições para aquele cargo. Não só as atribuições, Lu, é muito cargo, como o exemplo do Bosquinho, cargo que tem que ser através de concurso, que está lá, que pode ser comissionado. É muito chefe de seção, chefe de divisão, às vezes o cara é chefe dele mesmo, chefe de divisão onde só tem ele na divisão. Sabe, é umas coisas que não dá para aceitar como normal, não é normal, acontece, mas não que eu vejo isso como uma coisa normal. Então eu acredito que vai ter uma nova, e lá na Câmara eu percebo que a intenção é ajudar, não é mandar uma nova lei, votar contra, não é uma questão dessa, é legalizar a situação, é fazer as coisas como tem que ser, com transparência. Não dá para você ter esse tanto de chefe para pouca tribo, você tem que fazer as coisas, sabe, de forma certa. A questão de atribuições, a questão de cargos técnicos, e se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, mas tinha cargos duplicados, sabe assim, chefe, na Secretaria de Finanças, vários cargos com a mesma atribuição. E se tem a mesma atribuição, pode ser feito por uma pessoa, não precisa ter vários para fazer a mesma coisa. É que faz um pouquinho de tempo essa discussão, eu não consigo lembrar de tudo, Jair, mas eu tenho certeza que certo ainda não está. Andresa, eu quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição. Esse está sendo o primeiro contato com os vereadores que o programa tem feito, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um 2018 aí mais produtivo, né, saindo desse período mais difícil da crise aí, e com certeza um momento também rico nas discussões para todo o país, né, aproveitando aí que é um ano eleitoral. A gente espera aí que a Copa, né, seja um fator de entretenimento, mas não de distração nesse período que a gente tem tanto que discutir os rumos do país. A gente agradece a presença e já deixa sempre o espaço à disposição. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui toda vez, eu queria mais tempo, antes eu chegava com medo de falar, né? Agora eu quero falar cada vez mais. É um prazer estar aqui, é um prazer poder responder a pergunta do pessoal, dos telespectadores, que, Andresa, o que está acontecendo? Eu queria responder mais, eu queria responder sobre o salário, queria responder sobre a área azul, porque é a nossa obrigação, e é gostoso fazer essa prestação de contas, gostaria de falar do asfalto, mas o nosso tempo é curto, mas a gente vai ter o ano todo para estar fazendo esse tipo de discussão assim, aprofundadas, eu tenho certeza que sempre com seriedade, sempre com a melhor intenção para a nossa cidade, não só da minha parte, mas de toda a Câmara, acredito que de todo o Executivo, porque no fim, o intuito é o mesmo, é uma Batatais melhor, e a gente só consegue isso com essa discussão, né, Lu? Então eu agradeço por essa oportunidade, quero vir mais vezes, me coloco à disposição de toda a população. Peço a Deus um 2018 assim, de muito trabalho, de muitas conquistas, que a nossa população, que a nossa cidade, ela possa ter assim, uma esperança maior, né? Uma expectativa de coisas boas, que a gente não fique só guardando coisa ruim e esperando o pior. Eu creio no melhor e eu acredito que o melhor vem através do nosso trabalho. Então vamos trabalhar em conjunto para uma cidade melhor. Um abraço a todos. Obrigada, Lu. Recadinhos finais aqui do Educador Entrevista. Olha, contrata-se ajudante de elétrica e auxiliar de eletricista. É necessário certificado na área de elétrica, tá certo? Os interessados levar currículo no posto de atendimento ao trabalhador, no PAT, que fica ali no SIAC. Também contrata-se uma babá com experiência. O contato é pelo 3761-8895. 3761-8895.
Falar com Graziele. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.